A busca pela beleza não deve colocar em risco a sua saúde ou o seu bem-estar. É o que pensa o meu entrevistado, o cabeleireiro e empresário Afrânio Melo. No bloco anterior, eu comecei uma conversa aí com o Afrânio e mais dois cabeleireiros da equipe dele, o Vanderlei e o Geraldo. Estamos falando aqui sobre as novidades do setor e também sobre os riscos de alguns tratamentos. Você pode participar por e-mail, telefone ou Twitter. Afrânio, vamos falar um pouquinho dessa chegada dos homens aos salões procurando serviços que só até então as mulheres usavam, que é, por exemplo, esse tratamento dos cabelos para reduzir volume, essas escovas variadas que nós já citamos, escova definitiva, de chocolate, escova inteligente, escova japonesa, né, que foi a precursora de todas as escovas. O que está atraindo os homens aos salões? Ele procura mudar o visual, porque até um tempo atrás chegava no salão, eu quero cortar um corte comercial, um corte espetado, um corte social, como dizem, né? E eu tenho um catálogo de corte masculino no meu salão muito interessante, até quando o cliente chega pela primeira vez, a gente apresenta o catálogo, ele folia o catálogo, mas o que é que eu vou fazer? Não, a gente conversa, escolhe, porque às vezes, Inácio, o cliente tem um cabelo interessante e ele acha que não vai dar o corte que ele sempre sonhou. E aí ele folheando ali, a gente vai tirando dicas dele e descobre que dá. E tem que ter paciência nessa conversa inicial bastante, aí, né? Que eles são resistentes. Aí a hora que a gente percebe, eu gostaria deste cabelo, aí a gente olha para o cabelo, faz uma análise, como é feito no cabelo feminino, e propõe para ele, para o seu cabelo ficar com este visual, é necessário fazer uma redução de volume. Aí a gente vai indicar o produto correto, como é feito com o cabelo feminino, e eles aceitam na boa. Né? Eu tenho um cliente lá que ele é novo, mas ele tem o cabelo bem branco, e eu sugeri para ele fazer umas mechas ao contrário. Ele fez um sucesso. O que é mecha ao contrário, para quem não sabe? Mecha ao contrário é quando o cliente tem o cabelo branco, né, mais de 50% branco, a gente vai e faz um reflexo ao contrário. A gente coloca uma touca, puxa alguns fios ali, geralmente 50%, e pinta de castanho aquela touca. Quando retira a touca, ele fica 50% castanho e 50% branco. Aí se transforma no grisalho. Entendi. Aí fica um chique, fica charmoso. Fica bonito, não dá manutenção. Se quiser refazer, refaz. Se não quiser, não tem problema. Fica natural. A verdade é isso. O homem, ele quer mudar, mas ele não quer perder a naturalidade. Deixa eu saber aqui do Geraldo e do Vanderlei. Quando vocês realizam esse serviço, por exemplo, de redução de volume no cabelo de um homem, ele tem vergonha depois de assumir isso? Porque algumas mulheres ainda têm, né? Outras não mais. Mas os homens, eles são resistentes a admitir a vaidade? Não, na verdade, eles ficam até... atrapalham o cabelo, ficam até mais satisfeitos com o resultado. Em questão de beleza também se sente mais atraente para a mulherada, essas Mas eles admitem? Situações assim. Eles têm certo receio de falar que fizeram? Admitem. Agora, tem alguns que são mais reservados, que pinteiam socialmente. Mas quem já vai com essa intenção, que hoje se tem muito também na classe dos homens, fica bem espojado, já sai satisfeito. Quer dizer, ele já tomou essa decisão antes de chegar no salão, aí o resto é detalhe, às vezes né? sempre toma. Quando não toma, a gente toma uma certa liberdade e indica também. E fica bacana. Ok. Deixa eu saber agora um outro detalhe que eu quero enfocar com vocês, que é o seguinte. O fato do Afrânio se preocupar muito em repassar o conhecimento dentro da equipe dele. Né? Eu brinco, até estava falando isso aqui com o Afrânio no intervalo, que o Afrânio é o dono do salão, ele que fundou junto com a esposa dele, a Luciene. E quando o Afrânio não está, ou está com a agenda muito apertada, ou viaja, que ele tem muitos compromissos também fora, e aí o cliente que está acostumado a ser atendido por ele sempre fica naquela dúvida, né? Que é o normal de qualquer salão. O meu cabeleireiro não pode hoje, não tem espaço na agenda dele, então eu não quero, vou esperar que ele volte. Lá no Salão da Afrânio, ele conseguiu fazer um treinamento, um tipo de envolvimento na equipe que supera qualquer lógica que seja comum aí de nós encontrarmos em salão de beleza, não é, Afrânio? Ele não estando, você pode ser atendido por qualquer um dos cabeleireiros. Eu quero saber aqui agora do Vanderlei, que um dia teve essa oportunidade quando começou, não sabia tanto, teve a oportunidade de aprender muito com o Afrânio. Você mesmo, Geraldo, e toda a equipe, Fabrício, Vitor, todo mundo que de alguma maneira também teve a oportunidade de aprender muito com ele e de pegar cliente dele, né? Porque começa com o Afrânio e depois circula entre vocês. É assim que funciona, Vanderlei? É assim que funciona. Começa com o Afrânio e passa para a nossa cadeira. Às vezes vai procurar o Afrânio não está, aí a gente que atende. Então, assim, o que o Afrânio ensinou para a gente está passando
para o cliente, né? E ele é chatinho para ensinar? Fica assim, fiscal ali? Isso aí é. Ele pega pesado. Quer dizer, eu sei que na hora de fazer, por exemplo, um dos segredos, né, de todos os processos químicos é a mistura correta dos produtos, né? Porque vocês têm ali vários insumos e vocês vão misturando as matérias-primas para obter um resultado. E eu sei, Geraldo, você, assim, é vigiado, né, desde o início até que ele ganhe confiança para você fazer sozinho. Não é assim que funciona? É assim que funciona. E sempre quando a gente tem dúvida, a gente tira as dúvidas com a Fran também. Ele é muito didático, né? Isso. Eu já ouvi falar isso dele. Não, é bem tranquilo trabalhar com ele. É um professor, né? É. Agora, qual que é a sua estratégia? É essa mesmo, de não centralizar em você, de formar uma equipe que dê confiança para o cliente em qualquer situação que ele possa se envolver, em qualquer serviço que ele possa demandar? Quer dizer, não centrar em você todas as soluções, que é muito comum nos salões de beleza. Inácio, esse ano eu estou fazendo praticamente 20 anos de profissão. Que então, isso tudo já? Eu estou bastante rodado. E o que eu percebi? Igual o Vanderlei já tem 11 anos que está comigo, praticamente, né, Vanderlei? Já tem, o Geraldo é um dos mais novos, mas já tem 3 anos, né, Geraldo? Enquanto você vai falando, eu vou pedir para a produção colocar aqui as imagens que nós temos lá do salão, porque aí aproveita que todo mundo vai conhecer a estrutura, conhecer as outras carinhas que não puderam estar conosco aqui hoje. Aí o que acontece? O cliente ele me procura e ele cria uma fidelidade comigo. Isso é normal, a gente abraça o cliente ali, recebe o cliente na nossa casa, no nosso salão, mas se eu quiser concentrar todos os tratamentos em mim, não vai ter como. Eu não vou conseguir atender bem. Então, o que eu me proponho? Eu me apresento ao cliente, eu faço a primeira análise do cliente e eu vou pegar o profissional mais qualificado para fazer aquele tipo de serviço, né? E se chega uma mecha, eu gosto muito do serviço do Vitor. Se chega um corte masculino, eu adoro o serviço do Fabrício. Se chega um relaxamento, eu gosto muito do serviço da Mara. Se chega um X-Tense, que é uma escova definitiva, uma redução de volume, eu adoro o serviço do Vanderlei, né? Eu tenho a Carla que trabalha comigo também, me ajuda lá na finalização do cabelo. E o que eu percebo? Se eu concentrar um tratamento muito tempo na minha cadeira, eu não vou render. E eu vou ficar cansado. Então, eu gosto que o cliente também conheça o trabalho deles, porque na minha ausência, o cliente vai sentir segurança. Agora, tem um outro detalhe que é uma consequência muito poderosa dessa sua estratégia, que é a retenção de clientes e de talentos na sua equipe, né? Porque não falta clientes para eles. Porque o nosso salão hoje, a gente atende lá com 13 profissionais e a gente tem uma agenda. O cliente vai uma vez, ele se sente à vontade, porque o Vanderlei está ocupado, ele vai fazer com o Fabrício. Tempo hoje é dinheiro. O cliente não quer ficar aguardando. Não quer esperar ninguém. Não, liga uma hora, não tem com um, vai com o outro. Agora, o que a gente segue? A gente segue um padrão de atendimento, né? A gente procura ter um padrão, eu faço reunião mensal com eles. Todo mês a gente faz uma reunião. Na minha ausência, lá, o Vanderlei e o Vitor são 2 gerentes que eu tenho, né? O Vitor e o Vanderlei, eles estão sempre fiscalizando, mas na verdade hoje, Inácio, graças a Deus, eu não preciso fiscalizar ninguém. Mas tem um outro detalhe que eu acho que te ajuda muito, que é a tecnologia. Você registra todos os procedimentos de todos os clientes. Exatamente. Então, na ausência daquele cabeleireiro que atendeu determinado dia, o histórico está registrado, né? Não tem que adivinhar nada e nem contar com a memória do cliente, né? Hoje mesmo o Vanderlei estava lá, o Vitor estava de folga, o Vanderlei atendeu um cliente do Vitor. Ontem eu estava de folga, o Fabrício atendeu um cliente meu. Então, isso aí é vice-versa, porque o cliente chegou. A gente vai tirar o cadastro do cliente com todos os registros e detalhe, observações. No cadastro de cliente X tem a tal observação, ele é mais sistemático, ele é comunicativo. Tem a fórmula que foi usada para aquele serviço, né? Item por item, toda observação, toda. Inclusive interna e externa, o que o cliente gosta, o que não gosta, se ele reclamou de um tratamento, se ele elogiou. Às vezes a cliente vai e ela está usando uma cor tem bastante tempo, mas ela vê uma cor na revista e gosta, a gente anota para sugerir na próxima vez. Entendi. Exatamente. Às vezes é um tratamento bem personalizado. Bem personalizado, né? Você conseguiu reproduzir ali no seu salão um clima de família. Isso é algo diferente também. É porque o cliente é de todos. Né? Às vezes o cliente do Vanderlei chega, o Vanderlei está ocupado, eu vou lavar para ele. O Vanderlei começa, o Fabrício seca para ele. E sem grito, sem estresse. Com certeza, um ajudando o outro, isso já virou uma coisa natural. Um ajudando o outro, porque a cliente, que eu lavei o cabelo da cliente do Vanderlei dessa vez, do cliente do Vanderlei, da próxima vez, se o Vanderlei estiver ocupado, ela vai fazer comigo. Então o cliente, na verdade, quando ele entra, ele não é meu, ele é da equipe. E ele passa por várias cadeiras, então a gente deixa o cliente à vontade.
mas bem à vontade mesmo. Tem que experimentar, porque eu sei que muita gente deve estar achando isso estranho, porque é algo bem diferente do que se encontra nos outros salões. Então, nós colocamos aí o contato para você, tanto do site quanto do telefone. Se você não teve tempo de anotar, entre em contato com a nossa produção, que é o tv@mesadenegócios.com.br, e tenha essa oportunidade, dê-se a oportunidade de conhecer um serviço diferenciado. Eu quero agradecer muito aqui ao Geraldo, ao Vanderlei, a toda a equipe que esteve presente pelas imagens, que não está aqui conosco no estúdio. Desejar muito sucesso para você e que seu salão prospere cada vez mais. Eu que agradeço. Obrigado. E parabéns para a Lu também, que está ali fiel companheira com você. Com certeza, você não é meu braço direito, é meu lado direito. É tudo, né? Dizer, com certeza. Ok, obrigada. Obrigado a você. Mais sucesso. Um prazer.